Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acredita que existe espaço, existe clima para que um projeto como esse avance aqui em Fortaleza, né? Da questão da taxa zero, porque é importante lembrar, né? O professor disse que é preciso coragem do legislativo, do eu acho executivo, também, Felipe, mas também questão financeira, né, vereador? eu acho também, estou convencido disso, que o melhor momento da história do Brasil para discutirmos esse assunto é agora. Exato. Né? Porque eu vou dar elementos. O professor Alto Filho acabou de falar que a atual deputada federal, Luísa Erundina, quando foi prefeita de São Paulo, tomou decisões muito importantes com relação ao trânsito daquela data que foi há 40 anos atrás. Obviamente, muita coisa mudou de lá para cá. Sim. Mas a própria deputada, professor, está propondo agora uma emenda constitucional criando um sistema de mobilidade urbana nacional. Me perdoem aí se o nome não foi exatamente esse que ela está propondo. Criando, inclusive, deixando claro, dentro da emenda constitucional, fonte de financiamento para custear esse Fundo Nacional de Mobilidade. Né? Inclusive, que seja a tarifa zero. E defendendo a tarifa zero, substituindo, inclusive, contribuição que os empresários ou que as empresas fazem, que hoje elas usam para comprar o vale transporte para o funcionário, substituindo por uma contribuição que alimente esse fundo, que o fundo possa ser o financiador da política nacional do transporte coletivo da tarifa zero. Quer dizer, esse é um ponto, por isso estou colocando isso, e esse assunto começou a ser discutido. O ministro Haddad, o presidente Lula, essa semana, disse que o presidente Lula autorizou, né, os estudos sobre isso. O presidente Lula determinou. O presidente Lula está convencido hoje. Na época, a gente tentou convencê-lo quando ele era de São Bernardo. Eu participei em parte disso, não é? E ele tomou parte como dirigente sindical, não é, junto à Erundina, quando a Erundina quis instituir a tarifa zero em 91, lá em 1991, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Fortaleza tem 2 milhões e meio, 2 milhões e 400, né? Isso sem incluir a região metropolitana, que muitas vezes trabalha em São Paulo. Aí isso aí dá 22 milhões. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, não, é muita gente. São Paulo tinha mais gente. Questão do dinheiro, o Gardel já foi ao ponto, né? O Vale Transporte sozinho, se ele for alterado e melhorado, ele consegue arrecadar 100 bilhões por ano, sem incidir os 6% sobre o trabalhador e sem aumentar muito, 230, 280 reais que cada empresário vai pagar. Quer dizer, mas eu acho que essa questão não é para ser discutida agora. O que o Gardel está propondo é muito importante e é preciso que a imprensa entenda isso, porque, em geral, as pessoas correm logo para... Onde é que está o dinheiro? Não, vamos discutir a viabilidade, vamos estudar como deve ser feito aqui, vamos quebrar as resistências baseadas em desinformação e preconceito ou em interesses econômicos que alguns setores têm de ter um lucro, um super lucro nas linhas de ônibus. Porque nós temos um erro aqui, né, que é o erro da maioria das cidades. A gente paga por pessoa transportada e não por quilômetro rodado. Isso foi que a Erundina alterou lá. Né? Então, tem as empresas grandes que têm as boas linhas, essas ganham muito. E tem as empresas que têm as linhas que tem pouca gente e que tem um custo maior, elas ganham menos. Então, as empresas menores que têm custo elevado e pouco rendimento, elas aceitam a tarifa zero. Mas as empresas que têm super lucro, como lá em São Paulo, eles bateram, né? E como em Belo Horizonte. O problema em Belo Horizonte foi isso. É que eles cooptaram a maioria dos vereadores para atender o interesse de 3 ou 4 grandes empresas, deixando de atender o interesse de milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né? De cidadãos e cidadãs, porque o transporte, eu moro em Caucaia e vi como é o transporte público. Na minha casa, na esquina da minha casa, tem uma parada de ônibus. E eu, às vezes, fico olhando da janela, né? As crianças vêm para a creche, aí vem a mãe, vem o pai, vem o irmão, vem a avó, tudo deixar as crianças. As pessoas podem dizer, pessoal, quer passear? Ótimo! As pessoas têm o direito de passear, Gardel.
Olha, a gente só pode gostar da cidade quem conhece a cidade. Então, a cidadania só é possível para as pessoas que conheçam plenamente as suas cidades. Se não conhece, não pode gostar. Tem que ser um prazer andar na sua cidade, né? Tem que ser Exatamente. prazeroso. É o direito de passear. É o direito à ociosidade útil. Aliás, toda ociosidade é útil, mesmo aquela dos preguiçosos. Né? Então, é um direito. Então, nós não devemos, como o Gardel está propondo, eu acho que a tua proposta, Gardel, ela é muito pedagógica. Porque, vamos reunir todo mundo para conversar e chamar os empresários também, não só os empresários dos ônibus, mas como os comerciantes que têm interesse em que os trabalhadores cheguem na hora, em que as pessoas que vão comprar tenham acesso mais fácil, né? Porque uma das pesquisas que eu examinei há faz tempo, tinha 14% das pessoas andando a pé na cidade. 6% ainda anda de bicicleta. Quer dizer, de moto, que tem 50 acidentes, chega ao JF por mês, que é uma guerra, social, né? O que tem de mortes e de gente que sofre um acidente, perde uma perna, um braço, não sei o quê, enfim. Tudo isso cabe na discussão, levado em conta. Então, inclusive o custo disso, né, professor? Vamos lá, que eu acho que aí que é a riqueza de você debater o tema. Quer dizer, quanto nós gastamos, porque, obviamente, quando você fala nisso, o primeiro embate mas isso tem um custo, esse dinheiro vai sair de algum lugar. Assim, as pessoas sempre querem interditar o debate, colocando o dinheiro como empecilho, né? Vai ter que ter um dinheiro novo para isso e tal. Mas, como o professor falou, qual é o custo do IJF hoje com pessoas que sofreram um acidente de moto? E as pessoas que sofreram um acidente de moto, elas poderiam substituir a sua moto pelo transporte coletivo? Não substituem por quê? Porque o transporte coletivo atrasa, é lotado, ele quer chegar... Ou seja, é um debate que, se for feito na sua forma mais ampla, nós vamos encontrar os recursos. Falando de dinheiro também. Vamos lá. Hoje, estudante tem passe livre. Idoso tem passe livre. Pessoas com alguma deficiência têm passe livre. O desempregado tem passe livre. O trabalhador tem o vale transporte, que alguém paga, ou seja, uma parte ele paga, uma parte o empregador paga, é um consórcio. Né? Então, ou seja, você tem 5 grandes grupos, aí vem o leigo e pergunta assim, quem é que paga a passagem mesmo? Ou seja, você vai descobrir que no sistema, na sua forma mais ampla, ele já tem muitas fontes de financiamento. A prefeitura mesmo, né, relatou que esse ano já transferiu quase 160 milhões. O governo do estado abriu mão de arrecadação de imposto do ICMS do combustível na casa de 20 milhões. Então nós estamos falando só prefeitura e estado desse ano, 200 milhões de reais. E aí eu não estou dizendo... Uma dúvida que fica, né, vereador, dessa questão do Sindônibus é que do ano passado para cá a gente teve um aumento de subsídio do poder público ao serviço aqui em Fortaleza. Então a gente se pergunta o que aconteceu, né? Inclusive a frota de ônibus diminuiu. A frota de ônibus vem diminuindo, a quantidade de passageiros vem diminuindo ao longo dos anos. Né? Assim, nós tivemos de fato, há 5, 6 anos atrás, a estimativa é que 1 milhão de pessoas circulavam de ônibus. Hoje é 520 mil pessoas, ou seja, metade. Né? Para você ter uma ideia, o Sindônibus estima que a passagem de ônibus, para ser custeada 100% pelo usuário, seria em torno de R$ 7,30, R$ 7,40. Hoje está R$ 4,20, se não me falha a memória aí, R$ 4,20, R$ 4,50. Ou seja, quase metade do valor da passagem já está sendo custeado. Né? Quase metade da passagem, ou seja, nós temos aí 200 milhões de reais. Aí eu não quero fazer o juízo aqui se é insuficiente para rodar o sistema, se é pouco dinheiro. Assim, o que a gente percebe é que é muito recurso, quase 200 milhões de reais, entregue na mão de empresários que fazem o sistema rodar, com pouca autonomia e gerência do poder público, pouquíssima. Hoje, o professor Alto falou uma coisa, nós temos que pelo menos a gestão. Por que o professor está dizendo isso? Porque na década de 60, Fortaleza criou a CTC, Companhia de Transporte Cearense, porque à época
um sistema já rodava com empresas privadas. Obviamente era diferente do que o que é hoje. Era o cidadão comprava um ônibus e começava a fazer uma linha, e ia lá e conseguia uma autorização da prefeitura, ele ia de manhã e voltava, e passava o dia indo para o centro e voltando. Né? Muitas vezes era o próprio dono do ônibus dirigindo o seu único ônibus e fazia aquele percurso. E criou-se a Companhia de Transporte Cearense para gerenciar, para colocar regra, para suprir, inclusive, linhas ou buscar pessoas em comunidades, em bairros que à época começava a ficar mais distante do centro da cidade, porque eu não tinha empresários suficientes ou ônibus suficiente para fazer, ou seja, para suprir uma lacuna que não era interessante à época para o empresariado. Ou seja, não muda muito do que nós estamos vendo hoje, obviamente com mais sofisticação, mas não muda muito do que a gente tem hoje. O que é que a gente tem hoje? O que é que os empresários alegam, professor? Existem linhas que são deficitárias, ou seja, determinadas linhas elas não me dão lucro, eu só faço porque a prefeitura... Ou seja, tem que ter uma gerência maior. E aí...